E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os seus erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. Veja que Davi disse para Deus, né? Aqueles erros que eu não lembro, os pecados que eu não lembro, expurga, tira de mim eles. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Nosso Deus, querido Pai Celestial, nos ajuda aqui nessa tarde, abençoa teus filhos que estão aqui presentes, que estão através da internet, tenha uma bênção toda especial para cada um. Senhor Deus, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, porque o Senhor conhece as nossas necessidades e o que nós necessitamos nesse dia que nós estamos aqui. Ajuda-nos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E assentar, meus irmãos, erros e o comentário divino. Eu tirei isso aqui da mensagem da Bíblia. O rei Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E o rei Davi foi um homem sincero, porque mesmo os seus cânticos, ele cantava pedindo perdão, confessando seus erros, seus pecados. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, por causa da sinceridade, integridade dele, né? Então ele aqui pede a Deus que lhe perdoe até aqueles pecados, aqueles erros que ele não lembrava. Veja que às vezes a gente comete, por sermos humanos, cometemos erros, falha, e às vezes não lembramos, porque nós estamos nessa dimensão, nós estamos neste corpo. Então, Paulo falando aos Hebreus, ele estava falando que o sumo sacerdote, e o sacerdote foi levantado dentre o povo. É também um homem humano, de carne, tem também suas debilidades, suas fraquezas, como a igreja, como o povo, para que ele possa também compadecer do povo. É quando nós vemos hoje que a maior parte não se compadece, não sabe que eles também são sujeitos à falha, são sujeitos à queda, a vergonhas,
Então Davi nos ensinou muito sobre isso. Então Deus não ia colocar o evangelho, a mensagem, na mão de anjos celestes que nunca provaram pecado, não sabe o que é uma fraqueza humana, o que é uma doença. Então Deus chamou homens para pregar o evangelho, para pregar a mensagem. Agora, falando de erros, problema, só que nós encontramos aqui o comentário divino. No livro de Miqueias diz que Deus, parece que é Miqueias, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Agora veja, Deus não lembra. Você sabe, você perdoa, aí você tem um problema de esquecer. Satanás sempre te faz sofrer, porque ele te faz lembrar. Faz lembrar a vergonha que você passou, o erro que você fez. Mas você tem que lembrar que Deus não lembra. Nós vamos ver aqui o erro de muitos homens na Bíblia, que eles eram humanos, eles erraram. Mesmo José teve um arranhão, que José é perfeição. Mas depois nós vemos o comentário divino. O comentário divino está em Romanos, está em Hebreus, quando ele fala sobre os heróis da fé, quando ele fala sobre Abraão. Um dia você vai ler o comentário que Deus fez sobre a sua pessoa, sobre a sua vida. Quarto selo, o irmão Brana disse que Satanás é o acusador. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Aquilo que Deus já perdoou, ele está acusando. Eu cheguei hoje aqui no escritório, puxei uma mensagem ali, que é Deus se identificando por suas características, e onde eu abri essa mensagem, estava o assunto que eu ia falar nessa noite. Eu estou falando, a palavra sempre corrige o erro, diz o profeta, né? A palavra. Você pode ver que Jesus teve que corrigir a sua mãe. E quando ela tinha falado que ela tinha ganhado Jesus por obra e graça do Espírito Santo. E quando ela encontrou Jesus no templo, ela e José, ela negou aquilo. Ela disse: eu e teu pai temos te procurado, ansiosos, faz 3 dias. E ele diz: mas o que eu tenho contigo? Convinha estar nos negócios do meu pai. Ele teve que corrigir mãe e pai. E não era de sangue. Então a palavra corrige o erro. A palavra sempre vai nos corrigir. Porque nós ouvimos a mensagem, porque lemos a Bíblia. É Deus nos corrigindo. Nós não lemos a Bíblia, escutamos mensagem para corrigir outros. Nós lemos, ouvimos para corrigir a nós. Nós é que temos que ser corrigidos. Mas esse parágrafo, essa pregação serve para fulano, serve... Não, serve para você, serve para mim. Eu fico feliz quando eu ouço algo que está servindo para mim, está expurgando aquelas coisas ruins de mim. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele gosta de provar-nos. E todo filho que vem a Deus, ele é testado, provado. E às vezes você está sendo provado, sabe? Um filho, uma filha, marido, a mulher, o patrão. Agora, o profeta diz que Deus gosta também de nos colocar em problema, para ver o que nós vamos fazer. Porque Deus, Ele gosta de se manifestar.
Ele gosta de colocar você em problema. Aí é onde você para. Você não entra em desespero. Não deixa o estresse te tomar. Aí você vai refletindo. Como Jesus fez. Não a minha vontade, mas a tua. Você tem que ver que Deus está ali. Mas o irmão Brana diz que também você gosta de entrar em problema. Agora, se você entrou em problema, Deus não te tira. Se Deus te colocou no problema, Deus te tira do problema. Pode descansar. Pode descansar que aquelas feridas vão cicatrizar, como as de Jó. Porque foi Deus que colocou Jó naquele problema. Não foi ele que entrou no problema. Aquelas feridas vão cicatrizar. Tudo que começa tem fim. Aquilo vai ter um fim. Agora, quando você procura o problema, vai ser fácil para sair. Você vai largar a perna para trás, braço, olho para trás, porque Deus não te colocou ali. Você procurou aquele problema. Mas não quer dizer que você se apostatou, que você falhou, que você vai estar perdido. O irmão Brana disse, o grande Deus que nós servimos, nos salvando, nos tirando do denominacionalismo, da trindade, do pecado, do mundo, sabendo que Ele vai nos perder daqui a 20 anos. Ele disse, Ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Ele nos salvou antes da fundação do mundo. Você nunca vai se perder. Nunca. Não importa o problema que Deus te coloca. Você nunca vai se perder. Por isso a salvação é a graça e por meio da fé. Olha o que ele diz na carta aos Hebreus, na mensagem de Hebreus 3, parágrafo 138. Deus gosta de te colocar em problemas. Ele gosta de trazer problema e ver o que você fará sobre isso. Você está ouvindo, minha irmã? Aí no outro lado, meu irmão? Não é você que entrou no problema, Deus te colocou. Ele te dá o aviso, te alerta, para que você não entre no problema. Agora, ele tirou Israel do Egito, passou ele pelo Mar Vermelho, mandou o Faraó atrás. Olha o que o profeta disse. Então ele simplesmente parou o Mar Vermelho, e a primeira coisa que você sabe, marcharam diretamente para aquele lugar. Então mandou o Faraó atrás deles. Às vezes ele manda o diabo atrás de nós. Aí você pensa que é um inferno e vai morrer. Não. Aquele povo tinha que ser testado. O que eles mais temiam, tinham medo, era o Faraó. Deus mandou atrás deles. Às vezes vem uma doença, vem um câncer, alguns problemas. Deus quer ver o que é que você vai fazer com isso. Você viu como é que eles reclamaram? Foram a Moisés e reclamaram, porque nos tiraste do Egito. Nos trouxeste esse deserto. E não parou por aí. Quando chegaram no deserto, tiveram sede. Clamaram por água. E de repente Deus mostrou fontes lindas de água. E eles correram, e as águas eram amargas. Águas eram amargas, como fel, absinto. Vê como Deus gosta de fazer isso? Ele gosta de mostrar o seu poder e amor.
Ele é Deus e Ele simplesmente gosta de te mostrar quem é Ele, amém? E da onde eles não esperavam vir a água, veio a pedra. Moisés feriu a rocha, saiu água. Saiu água. Água cristalina. Uma água que eles nunca tinham bebido. Eles bebiam a água do Nilo, onde iam os esgotos, onde os animais viviam. Ele gosta de mostrar o seu poder e amor. Ele é Deus. E Ele simplesmente gosta de te mostrar quem é Ele, amém? E o problema disto é, hoje, as pessoas dizem, aqueles dias já passaram. Não. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É você que é incrédulo. É você que é incrédula. Aqueles dias não passaram. Jesus Cristo é o mesmo. Você nunca fez prova dele? Ele diz, fazei prova de mim. Você nunca fez prova. Já pensou, irmão Brana, lá na selva de Moçambique, e o motorista dele disse, não tem combustível. Ele disse, pega a água ali e coloca no tanque. O rapaz não citou, não discutiu. Ele colocou, ele disse, dá partida, deu, funcionou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não podia, antes de ir para Belém, levantar do sofá com uma dor que parecia nos rins e não podia levantar. Tinha que segurar. A minha esposa está aqui. Eu não podia, estava me arrastando dentro de casa. Não sei se era o ciático, se era rim. Eu não sei para onde eu ia. Não sei se era um culto. Eu bati o pé e disse, sai, Satanás. Levantei e disse, o sangue de Jesus tem poder. Em nome do Senhor Jesus eu vou. E fui. Desci as escadas, entrei no carro. E eu saí pelo corredor, louvando o nome do Senhor no prédio onde eu moro. Não podia entrar no carro, abri a porta, entrei. E fui. Até agora. Bora. Fazei prova de mim. Isso foi por dias passados. Não, senhor. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes você não consegue ligação com o pastor, às vezes na sua casa mesmo. Ele disse, se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí na sua casa, no seu carro. Não é só cura. Qualquer tipo de problema. Como pode Deus se mostrar quando lhe é ensinado tal besteira como esta? Mas Deus gosta de se manifestar. Não importa o que ele chame. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Redenção pelo poder, 101. Este é o problema da igreja hoje. Morre de medo de você cometer uma falha. Como pode falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar. Você tem vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Você tem vida eterna. Assim disse Jesus. Então, não tenha medo de falhar. Erros você vai cometer. Você vai falhar.
você vai ver que os grandes homens falharam. Mas eles sabiam em quem tinham crido. Conta sobre Balade aqui, que um sujeito chegou para arranjar um emprego com ele, e ele disse, assine seu nome aqui. Ele tomou seu lápis para assinar e ele disse, onde está a sua borracha? Disse, eu não cometo erros. Preciso carregar borracha? Ele disse, eu não posso empregá-lo. Você não vai fazer nada. Você não comete erro, você não vai fazer nada. Você tem que ter a sua borracha. Nossa borracha é o sangue de Jesus Cristo. É essa mensagem desta hora que apaga os nossos erros, as nossas falhas. Como é que você vai vir a Ele e não ter a borracha? Isso é certo, se você não comete erro, você não anda, você não vai fazer nada. Olhe na era de Sardes. Verdadeiramente, o que tem 39, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3 e 1. Assim como esse mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, Ele está novamente identificando-se com o homem pelo seu Espírito no homem. Em você, em mim, Ele está se identificando. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Vamos falar da igreja? Podemos ser questionados, repudiados, ser falado. Mas o Senhor diz, eles são meus. Eles falham, mas eles são meus. Eles erram, mas são meus. Olha Davi, errou, pecou, matou o seu amigo para ficar com a mulher dele. Ele purgou, claro, tinha que purgar, mas não se perdeu. Purgou Davi. O que aconteceu na sua casa? Ele sabia. Estava colhendo o que tinha semeado. O que você semeia, você colhe. O que eu semeio, eu colho. Verdadeiramente, para as mentes humanas, eles podem até mesmo não parecer qualificados. Para a mente humana, a mente carnal, eu não sou qualificado. Os mensageiros não eram qualificados. Paulo era um perseguidor da igreja. Quando era Saulo, para a mente humana, não era qualificado. Quantos irmãos da igreja o rejeitaram? Não obstante, eles são os mensageiros para a sua era. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou um Moisés, ele rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele assassinou. Além de adulterar com aquela mulher, ele assassinou, mandou matar o homem, Urias. Um Sansão, ele também usou um Josué e um José. E aqueles com culpas graves, excedendo em números, aqueles cujas histórias parecem ser tão perfeitas, tinha arranhão. Eles, grandes heróis, estão dentro dessa Bíblia. E hoje você está dentro dessa revelação dos 7 trovões, dos 7 selos que foram revelados, da mensagem do último tempo, de Apocalipse 10, 1 a 7, de 8 a 11.
E Satanás quer que você veja os seus erros, suas falhas. E o comentário divino? Eles são meus. Você está no comentário divino. Olha o que ele disse. Todos são seus. Ninguém ousa negar isso. Ele os usou pelo seu Espírito e através do seu Espírito Santo que ele colocou dentro deles. Para o seu próprio mestre, eles permaneceram firmes ou caíram. Em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Tenta a história refutar isto. Eles, no entanto, permanecem. Deus eterno ainda anda entre o candeeiro de ouro, envia seus mensageiros pelo seu Espírito com a palavra ao povo de cada era. Na mensagem da divindade explicada, 334, eu estava lendo a respeito de Abraão, como que as frustrações que ele teve, como que as coisas que ele fez, ele duvidou de Deus, ele mentiu sobre a sua esposa e tudo mais. Você vê ele lá no Antigo Testamento. Todos os seus filhos, a maior parte, todos seguiram, todos mentiram, enganaram. Os filhos de Jacó enganaram o próprio pai, venderam o irmão, exterminaram com a tribo todinha, porque aquele moço tinha deflorado a Diná, sua irmã. Mas quando vem São Paulo e traz o comentário divino, o que Deus fala sobre eles, o importante é o que Deus fala sobre você, irmã. Sobre você, irmão. Não é o que o mundo fala, é o que Deus fala. Porém, quando o seu comentário divino foi escrito em Romanos 4, nunca mencionou os seus erros. Faz lembrar da mensagem da igreja e a sua condição. Aquele grande santo, quando chegou diante de Deus, o Senhor Jesus disse: Pai, ele não foi perfeito na terra, mas ele não se envergonhou de mim lá. Ele não se envergonhou das minhas palavras. Daniel Curri. E aqui eu me ponho ao seu lado. Ele está te esperando para se colocar ao teu lado. Você que não tem se envergonhado dele, da sua palavra, da sua mensagem aqui na terra. Nós não sabemos quando ele nos chamará. E ele disse, ele nunca mencionou os seus erros, porém disse, Abraão nunca vacilou na incredulidade. Errou, mas nunca descreu. Você não vai achar em lugar nenhum Abraão descrente. Você nunca vai encontrar em parte algum um eleito descrente. Um eleito batendo contra a mensagem da hora, a mensagem do dia. Abraão nunca vacilou na incredulidade através de Deus, porém foi fortalecido quando o comentário divino de sua vida foi escrito. Que ele escreva um comentário sobre você, sobre mim, sobre a esposa em Apocalipse 10, 8 a 11. Nós lembramos, como humanos, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. E o comentário que está sendo escrito sobre ele lá não se fala em pecado, nem falha. Você tem a borracha? Ou você acha que não comete erros? A borracha é o sangue, é essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 que apaga seus erros, suas falhas. Você ainda sofre,
porque você lembra o que fulano fez para você? Você ainda lembra o que Beltrano aprontou e fez? Ele não lembra. E essa palavra me veio nesse dia, quando o comentário divino de sua vida foi escrito. Suas frustrações nem mesmo foram mencionadas, seus erros não foram mencionados. Daniel Curry disse: eu estava esperando uma rajada, a condenação, e o cordeiro apareceu, todo ensanguentado. Pai, Daniel Curry não foi um homem perfeito, mas ele tomou o meu lugar na terra. Que ele mencione o meu nome, o seu nome, e diga: João não foi perfeito, Sebastião não foi perfeito, mas ele se colocou ao meu lado na terra, ao lado dessa mensagem do último tempo. E não adianta você ficar ao lado da mensagem de Lutero, ela já passou, de Wesley já passou, primeira e segunda etapa já passou, hoje é a terceira puxada. Então ele disse, José encontrando seus irmãos, 158. Então agora, meus amados irmãos metodistas, batista e presbiteriano, por que vocês pensam que isso tem que vir através da sua igreja? Deus é capaz de desses santos roladores levantar pedras a Abraão. Correto? Ele terá alguém que fará a sua obra. Correto? Com todas as falhas e erros e tudo mais deles, eles fazem. Assim fez Israel, a mesma coisa. Mas aquela semente justa está se movendo. Deus sempre tem alguém. Você vai olhar, ele está coberto de falhas. Mas Deus toma ele. Deus tomou um Brana, uma família de bêbados. Ele não era bêbado, mas veio de uma família de bêbados, de borrachos. Deus tomou um Brana. Ele tinha erro? Falha, tinha também. Mas o comentário divino nunca vacilou na fé. Ele mentiu para os advogados, mas nunca mentiu para Deus. Ele acertou, pulgou. Veja quando ele pega Joaquim Gonçalves Silva nos anos 70, cheio de erros e de falhas, mas Deus queria era ele usar. Hein? Olha o comentário divino, e dali, daquele ministério, sai o ministério da esposa, João, também cheio de falha. As falhas são para os críticos. Os críticos querem falhas. Então tem que ter as falhas. Não, o crítico não enxerga a perfeição. Só Deus, quando escreve o comentário divino, é que ele vê o perfeito em você, Cristo. Então, ele disse, nós estamos finalizando. Ele ainda chegou a dizer que ele tinha vergonha de ser um Brana. Eles eram bandoleiros, bêbados. Eu tenho vergonha de ser um Brana, de ter nascido nessa família. Ele não está falando da família celestial, está falando da família terreal, humana. Olha que ele diz, você não tem que ser educado com o diabo, não tem nada a ver com ele. Não se envergonhe da palavra de Deus, não se envergonhe da comissão, não se envergonhe do que você é. A única vergonha que tenho é que sou um Brana. Este é o meu nascimento terrestre. Temos vergonha. Tem gente que tem orgulho, né? Tem orgulho, eu sou da família. Irmão Brana disse que tinha vergonha. Quando ele está falando na mensagem A Semente não herda com a palha, parágrafo 19,
Ele disse: Brana é uma família. Nela você não entra, você nasce. Ele está falando, não é da família natural. Da natural ele tinha vergonha, mas da família espiritual ele tinha um prazer. Quando ele perguntou: são todos esses Brana? A voz disse: não. São teus convertidos. Ele estava perguntando da família natural, terrestre. Então ele diz: a única vergonha que tenho é que sou um Brana. Esse é o meu nascimento terrestre. Tenho vergonha de minhas falhas. Eu tenho. Por que eu cometi? Eu deveria não ter mentido. Eu deveria não ter cometido aquilo. Não ter enganado. Se fosse hoje eu não faria. Mas quando você pega uma pinha, ela é cheia de falhas. As falhas são para sustentar os grãos ali dentro da pinha. Quando você abre a pinha, vocês aí que colhe pinha aí na serra, sabe? Aí ela estoura. Tem mais falha do que grão. O profeta diz: nós somos um monte de falhas. Em nós só tem algo perfeito, Cristo. O restante é falha. Aí o homem, é como o irmão Brana disse: nós somos o quê? Quem é o homem? Jó diz: o que é o homem? Os 16 elementos. Ele disse: é 84 centavos de dólar. Se você vai pegar o potássio, tem o petróleo, o cobre, tudo que sai do corpo humano, isso dá 84 centavos de dólar. E você coloca um chapéu de 100 dólares na cabeça, que vai ser quase 600 reais, e coloca um terno de 2.000 dólares, num corpo que morto vai valer 84 centavos. Tenho vergonha das minhas falhas. E tudo você comete nesse corpo. Mas uma coisa eu tenho certeza: não me envergonhe dessa mensagem. Não me envergonhe dela. Tenho certeza. Uma coisa, não sou incrédulo. Eu creio nessa mensagem que foi profetizada outra vez por João. Eu creio quando eu aperto esse play, quando eu ouço, ali está a vida, dali eu tenho a minha fé de arrebatamento. No mais, eu sou cheio de erros, sou cheio de falhas. Só a sua misericórdia, sempre eu carrego a borracha, o sangue de Jesus Cristo para apagar minhas falhas. Carregue a borracha para apagar suas falhas. Tenho vergonha de minhas falhas, mas como seu servo não tenho vergonha. Não me envergonhe da sua palavra. Sejam denominações, reis, potências, ou seja o que for, estou simplesmente pronto para dar uma resposta. Deus chamou. Eu não me envergonho, Senhor. Veja, você vai a Pedro, um homem cheio de falha, mas era um homem de fé. Para que iremos nós? Quando Jesus mandou tudo embora, para que iremos nós? Só tu tens as palavras. Vocês não querem ir embora também? Um de vocês é o diabo. Veja como ficou Jesus. Jesus era nervoso, com uma zorrada de corda, expulsou todos que estavam no templo vendendo. Imagina ele não chegou ali batendo assim: sai fulano. Não. Ele chegou surrando mesmo. Que fazer da casa de meu pai covil de salteadores?
Agora chamou os seus discípulos e disse: um de vocês é o diabo. Vocês não querem ir embora todos? Os 70 já foram, a igreja já foi embora. Aí vem Pedro, o homem cheio de falhas externas expostas. A quem iremos? Só tu tens as palavras da vida. Aonde iremos? Vamos ouvir quem hoje? Aí nós chegamos nesse dia, a quem vamos ouvir? Qual play vamos apertar? Nós temos a fé de arrebatamento. Tem um play certo, esposo. Agora tem pessoas que escuta todo mundo, vai entrar em confusão. Escuta esse, fulano. É como o corvo que foi solto da árvore. Viu tanto corpo, tanta carniça, que ele não deu conta de comer tudo. A pomba voltou. Ela foi de novo, ela trouxe um ramo de oliveira, dizendo que a terra já estava seca. A pomba tinha uma mensagem, o corvo não. Por isso que ele não voltou. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.